Pois bem, nesta manhã desta quinta-feira, que é dia 25 de fevereiro, Jornal Valor de hoje, 25 de fevereiro, agora são 16 horas e 53 minutos, um calor insuportável em Porto Alegre, tá muito quente, não sei como é que é do calor aí com vocês, mas aqui em Porto Alegre, há pouco eu estava na rua, estava 32 graus, eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha falava assim, mas a sensação térmica é de 40 graus, ó. Olha aqui, ó, nesse momento aqui, não sei se vocês conseguem chegar a ver, ó, aqui, tá ruim, né, a imagem tá ruim, mas é 34 graus, olha aí, ó, 34 graus, 34, muito quente, dia insuportável. Pois bem, essa manhã de quinta-feira tá agitada aqui, quem está me vendo no exterior, a coisa está agitada aqui no Brasil. Às 7h30, eu estava acordando às 7h30 e já estava tocando aqui o meu WhatsApp aqui com alguns leitores e insiders, né, que eu tenho espalhado aí, o pessoal dizendo, presta atenção que estourou as Zelotes para cima da Gerdau, né? Eu rapidamente levantei e fui dar uma olhadinha nos sites, vai lá no antagonista, tinha duas linhas ali, depois fui direto no UOL, e o UOL, desse pessoal todo aí em matéria de informações, é o que se atualiza mais rapidamente, nacionalmente, né? E estava tudo ali já de manhã. Depois, claro, passei o dia todo checando coisas, eu acho que eu já falei com umas 20 pessoas, mais ou menos. Que as informações são essas que eu postei desde as 7 da manhã, 7h30 da manhã, eu postei várias informações, repercuti inclusive no exterior o que está acontecendo, né? Tem um consultor financeiro que está lá em Londres, um gaúcho, e eu tenho conversado com ele diariamente, assim, e ele me colocou a repercussão que teve já em Londres, em Nova York, do cumprimento desses mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, no caso do próprio presidente do Grupo Gerdau, André Gerdau, lá em São Paulo, né? E, então isso repercutiu assim as ADRs do Grupo Gerdau. Tem siderúrgica nos Estados Unidos, tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, despencaram, na hora que eu estava conversando, coisa de 2 horas atrás, já tinha despencado 4%, aqui na Bolsa de São Paulo, então pior ainda, né? E em Londres também. Isso vem, essa notícia, inclusive, numa hora muito ruim para o Grupo Gerdau, porque toda a siderurgia brasileira está passando por momentos de turbulência fantásticos, né? Fantástico. E as informações que eu tenho, assim, de Londres, de Nova York, a respeito do setor siderúrgico brasileiro, do setor metal mecânico, inclusive, são simplesmente, assim, pavorosas, né? Bom, mas, então, as notícias são cumprimento de mandato de busca e apreensão. O foco dessa operação Zelotes aí é o Grupo Gerdau, nesse caso aqui. Tem mais de 200 empresas que estão sendo investigadas, só que no Rio Grande do Sul são várias. É o Gerdau, a RBS, o Marco Polo, o Mundial, todos são acusados de terem pagado propina no âmbito do CARF, que é lá o setor de recursos fiscais, né? As empresas, as que são multadas ou são autuadas, elas podem fazer um recurso administrativo no âmbito desse CARF aí. E o que existe de investigação é de que muitas empresas, entre as quais as que eu citei, estavam pagando propina para conselheiros do CARF para que eles anulassem essas multas, né? Todos eles estão sendo investigados, mas o único que teve agora, hoje, que é o centro do noticiário, é o Grupo Gerdau. Nós não estamos falando de um grupo qualquer, não. Eu tenho feito críticas aqui ferozes, inclusive ao Dr. Jorge Gerdau, pela aproximação que ele fez do lulopetismo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, na primeira posse do Lula, lá em Brasília, o Gerdau costeando o alambrado, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, para cumprimentar o Lula e ser visto por ele, né? Ele depois se aproximou muito do Lula, foi membro do Conselhão, aquele que o Tarso fez lá para o Lula. Ele acabou membro do Conselho de Administração da Petrobras, que, entre outras operações mal feitas, comprou a refinaria Pasadena. Depois ele foi ter gabinete com a Dilma dentro do próprio Palácio do Planalto para ajudar a desburocratizar o governo, a melhorar a gestão do governo, né? Acabou não dando nada, ano passado ele saiu de lá, né?
e agora foi reconduzido ao conselhão da Dilma, né? É, com certeza, o empresário brasileiro mais conhecido no exterior. Eu não tenho dúvida disso. E aqui dentro do Brasil ele tem sido um ícone, inclusive, né? Porque criou aqui no Rio Grande do Sul o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, parceiros voluntários aqui no Rio Grande do Sul. Aqui se dizia, em Porto Alegre, se diz até que sempre que se precisa de alguma facilidade mais civilizatória para quem visita o Rio Grande do Sul, tem que falar com o Dr. Jorge. Quando nós não tínhamos Hotel 5 Estrelas, anunciou o Plaza São Rafael, ele botou, os clientes dele reclamavam, né, da qualidade do Plaza São Rafael, ele botou esse Sheraton, que era dele, e já do lado aproveitou e botou um shopping muito sofisticado ali, o Moinhos Shopping, né? Quando se reclamava da qualidade dos museus aqui de Porto Alegre, ele botou o próprio museu da Fundação Iberê Camargo, que foi ele que criou, afinal de contas, né? Podia falar no Movimento Brasil Competitivo, enfim, e muitas outras coisas, né? Por essas e por outras é que esse empresário é um ícone dos empresários aqui no Brasil, é um dos seus líderes principais, né? Claro, ele não foi atingido diretamente hoje. Quem foi chamado para condução, para depor na Polícia Federal em São Paulo foi o André, o filho dele, que é o atual CEO, digamos assim, presidente executivo do Grupo Gerdau. O Dr. Jorge já saiu faz mais algum tempo da presidência. Mas, claro, isso acaba repercutindo nele, né? O Grupo Gerdau aqui em Porto Alegre, em várias outras cidades, foram vasculhados pela Polícia Federal. Enfim, olha, se criou hoje, essa quinta-feira, está um caso nacional aí por causa dessas operações aí. A mídia, no início, na parte da manhã, ela deu tudo. Deu, inclusive, num tom bem escandaloso até. Mas, à medida que as horas foram passando, a mídia brasileira ela foi sendo mais parcimoniosa. Aqui em Porto Alegre, então, por exemplo, a RBS, que também está lá sob investigação das Zelotes, ela foi reduzindo o ímpeto noticioso cada vez mais, até que suprimiu, inclusive, da capa dos seus principais sites, clique rbs0hora.com, qualquer referência a esse caso da Gerdau. Aí, os próprios outros sites nacionais, quase todos, também reduziram muito o ímpeto, né, das notícias, né? E eu mesmo quero dizer para vocês que no início da manhã eu estava assim, dando tudo, não estava opinando, mas estava dando todas as informações. Mas à medida que eu fui conversando com pessoas, fui me inteirando melhor do que estava acontecendo, fui ouvindo o que estavam dizendo os próprios delegados da Polícia Federal, eu fui tentando entender um pouquinho o que estava acontecendo de fato, sabe? Eu estranhei muito, por que essa ênfase no Grupo Gerdau, que é o principal grupo empresarial ali que está sendo investigado no CARF, mas não é o único, tem 200 ali. Tem até bancões, Santander, por exemplo. Por quê? O que houve ali? Por que o que está acontecendo aí? O que houve, né? Primeiro isso, né? Eu sou daqueles jornalistas que eu quero saber o que está acontecendo, né? De fato, por trás da notícia, né? Já tenho muita experiência, eu sei que as coisas não acontecem por acaso. Então, primeiro isso. Segundo, eu ouvi de manhã os delegados da Polícia Federal, isso tudo vem lá de Brasília, hein? Tem nada a ver com Lava Jato, não. Isso é de Brasília, do juiz lá, federal, Vélez Ney de Souza Oliveira, que em novembro do ano passado estava de férias, quando começou esse negócio da Operação Zelotes, e ele rapidamente voltou e assumiu o cargo lá, e ele que está conduzindo isso, né? Reconduzindo de novembro para cá. Bom, Brasília. A coisa essa aí é o centro de Brasília. Vejam bem, Brasília. Não é Curitiba, não é o Sérgio Moro. Bom, o que diziam os delegados da Polícia Federal? Diziam o seguinte, nessa quinta-feira de manhã: olha, o Grupo Gerdau reincidiu no que estava fazendo, quer dizer, ele estava largando propina para os conselheiros do CARF, foi aquela primeira denúncia, aquelas primeiras operações, e em vez de eles ficar quietinhos lá, continuaram. Opa, aí né, essa informação é uma coisa que me entrou na cabeça assim. Olha, eu conheço o Rio Grande do Sul, eu conheço as empresas daqui, conheço sobretudo o Grupo Gerdau. Eu acho até que ele pode sim ter contratado pode ter contratado advogados, contadores, e até oferecido propina lá no âmbito do CARF. Pode ser sim, não seria o único a fazer isso aí. Mesmo uma empresa aqui do Rio Grande do Sul da maior retidão, talvez fizesse isso aí.
Eu não vi provas contundentes a respeito disso até agora, mas enfim, o grupo Gerdau, que sempre negou a ocorrência desses problemas, está sob, digamos, está sob júdice ali nesse caso. Mas dizer para mim que eles recrudesceram depois de tudo aquilo no ano passado, o grupo Gerdau, o Jorge Gerdau, esse pessoal dele aqui de Porto Alegre, conhecendo como eu conheço há mais de 40 anos, inclusive o modo deles operarem, eu repito aqui que não morro de amores por eles, nem pelo contrário, quem me lê. Mas eu não sou idiota também, eu não vou criar fatos simplesmente porque eu não gosto de alguma coisa. Então, eu não acredito nisso aí. Vai ter que me mostrar por A mais B que recrudesceu. Eu não acredito nisso aí. Não acredito nisso aí. E terceiro, que para mim é o mais grave, eu já estou concluindo aqui. É muito curioso que essa operação tenha sido desfechada um dia depois da prisão do João Santana em Curitiba. Todas as vezes que as coisas chegam próximas demais do gabinete da Dilma, no dia seguinte aparece alguma coisa para desviar a atenção do povo brasileiro. Eu não estou insinuando nada não, eu estou dizendo mesmo. Eu volto amanhã. Ou seja, eu volto na segunda-feira.